Aposentadoria especial de dentista, uma análise dos profissionais dentistas, contribuinte individual e servidor público. Pedro Luiz Moreira da Costa. Introdução. Hoje, faz jus à aposentadoria especial aquele segurado que trabalhou exposto a agentes nocivos à saúde, ou à sua integridade física, exposição esta contínua e ininterrupta por mais de 15, 20 ou 25 anos, em níveis de exposição superiores aos exigidos pelas normas regulamentadoras. Enfatizo de maneira redundante, para ressaltar a importância da exposição, de tal forma que se não houver provas suficientes e sólidas desta exposição existe uma grande probabilidade de insucesso no pedido de aposentadoria especial. Com as atuais regras, para a concessão da aposentadoria especial é necessário que se cumpra um período mínimo de exposição a agentes nocivos, 15, 20 ou 25 anos, porém, aqueles que trabalharão por um período inferior, podem pedir a conversão deste período de atividade especial em período comum para uma aposentadoria por tempo de contribuição, podendo aposentar-se antes ou conseguir um valor melhor de aposentadoria com o afastamento do fator previdenciário. É notória a dificuldade que se tem para a obtenção deste benefício junto ao INSS e, sequencialmente nas entidades de regimes próprios. No caso de alguns profissionais da saúde estas dificuldades são ainda maiores, como por exemplo médicos, enfermeiros, dentistas e seus auxiliares, seja pelo não reconhecimento da atividade profissional em um rol, equivocadamente, taxativo, ou pela falta de norma específica sobre o custeio da aposentadoria especial do contribuinte individual, ou de lei complementar sobre a aposentadoria especial do servidor. O fato é que há previsão constitucional que impede que a inércia legislativa impossibilite a obtenção da aposentadoria especial. Dessa forma, os tribunais tiveram que se manifestar sobre o tema, reconhecendo a cobertura e a necessidade de prova de exposição aos agentes nocivos, dentre os demais requisitos da aposentadoria especial. A base desta pesquisa foi o Tribunal de Justiça de São Paulo, apesar de não ser a Justiça Estadual competente para questões previdenciárias. Trata-se da realidade deste autor que atua sob a competência delegada nas cidades do interior do estado onde não há justiça federal. Aspectos da aposentadoria especial para o dentista. Reconhecimento da atividade e exposição a agentes nocivos. A atividade de dentista era considerada especial pelo Decreto 83.080/79, anexo 2º, item 2.1.3. Até 28 de abril de 1995 a legislação dizia quem tinha direito à aposentadoria especial de acordo com a sua categoria profissional, sem necessidade de comprovação de exposição a agentes nocivos. Após passou a exigir os antigos formulários padrão, DSS 8030, DIRBEN 8030, SB 40, e após 5 de março de 1997 por meio de laudo técnico, PPP, UTCAT. Exposição a agentes nocivos. As atividades de dentista, sejam especializadas ou até mesmo auxiliares, estão expostas habitualmente a diversos agentes nocivos à saúde ou à integridade física, não apenas agentes biológicos. Encontrar-se previsto no Decreto 3.048/99 em seu art. 68, que a relação dos agentes nocivos consta do anexo 4º,
onde agentes biológicos são micro-organismos e parasitas infecto-contagiosos vivos e suas toxinas encontrados nas atividades relacionadas a trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados. Mesmo com esta previsão, existe resistência da autarquia previdenciária. Para outros agentes nocivos a resistência pode ser ainda maior, pois o anexo 4º do Decreto 3.048/99 é considerado um rol exaustivo. Porém, os tribunais consideram, em sua maioria, este rol como exemplificativo, baseados na súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Aqui listo, resumidamente, alguns destes agentes, talvez os mais comuns. Biológicos, tratamento dentário exposto a sangue e saliva de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, tais como H1N1, hepatite, meningite, tuberculose, etc. Químicos, utilização de mercúrio vivo, utilizado na preparação do amálgama para restauração dentária. Radiações ionizantes, emitidas por alguns aparelhos de uso habitual na profissão. Ruído, emitido pelos motores dos aparelhos de uso permanente e habitual. Ergonômicos, pela postura do pescoço e das costas, posturas incorretas, tensão física constante. O trabalho é exercido de maneira rotineira, habitual, permanente, não há equipamento de proteção capaz de impedir os efeitos prejudiciais à saúde que a profissão expõe o dentista. Comprovada a exposição, deve ser concedida a aposentadoria especial. O dentista contribuinte individual. Existe um entrave ao dentista contribuinte individual que tenta a aposentadoria especial. Não deveria haver esta distinção que fere qualquer isonomia. O dentista autônomo deveria ter o mesmo acesso que o dentista funcionário seletista, podendo requer sua aposentadoria especial desde que devidamente comprovados os 25 anos de exposição a agentes nocivos, químicos, biológicos, físicos, ou ergonômicos. Afinal, o art. 57 da Lei 8213/91 não distingue os segurados que fazem jus ao benefício da aposentadoria especial. Para o INSS, art. 247 da IN 77/2015, somente contribuintes individuais por categoria profissional até 1995 e filiados a cooperativas após 2002, teriam acesso à aposentadoria especial. Outras hipóteses de contribuinte individual, ou durante estes 7 anos, foram excluídos após a Lei 9.032/95, pois não conseguiriam provar a permanência e a habitualidade de exposição por serem autônomos. Também por não recolherem o RAT, criado pela Lei 9.732/98, a contrapartida estaria prejudicada, não há contribuição, não há benefício. O Decreto 3.048/99 traz um rol taxativo, permitindo que apenas os contribuintes individuais ligados a cooperativas de trabalho teriam acesso à aposentadoria especial, já que são obrigados a recolher o RAT, Lei 1066620003. O fato é que não há justificativa para se excluir o contribuinte individual. Trata-se de uma ofensa ao princípio da isonomia, não há previsão legal para isso. Se a lei não exclui, nem traz norma específica sobre a correspondente forma de custeio, não cabe um ato administrativo,
ou mesmo mero decreto impedir o acesso. Afinal, é a exposição ao risco que gera o benefício da aposentadoria especial, e não o recolhimento de contribuição, ou do RAT. Fazendo uma breve analogia, se o empregador deixar de recolher as contribuições previdenciárias, poderá ser responsabilizado, até mesmo criminalmente, mas o segurado não perde acesso à sua aposentadoria porque seu empregador não recolheu e o INSS não fiscalizou. Aqui as provas de exposição aos agentes nocivos tornam-se ainda mais importantes, pois, demonstrado o risco, não há causa impeditiva de concessão da aposentadoria especial, súmula 62 da TNU. Mesmo o dentista autônomo, pessoa física, pode contratar uma empresa de medicina e segurança do trabalho para emitir um parecer técnico, um UTCAT, PPRA, PCSO, pode juntar registro profissional, certificados de especialização, rótulos e descritivos de substâncias químicas, etc. Havendo prova inequívoca de exposição aos agentes nocivos, qualquer contribuinte individual faz jus à aposentadoria especial. O dentista funcionário público. Súmula vinculante 33. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, 4º, inciso 3º da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Começo pela súmula vinculante 33 para explicitar a aplicação integrativa da Lei 8.213/91 aos dentistas servidores públicos. A lei não distingue o dentista empregado do servidor público para concessão de aposentadoria especial. Exposto a agentes nocivos por mais de 25 anos, qualquer segurado faz jus ao benefício. O problema é que não existe uma norma que regulamente este direito dos servidores federais e mesmo estaduais e municipais. São poucas as entidades de regime próprio que trazem esta previsão, e, comumente, quando a trazem, trata-se de conflito constitucional. A inércia do Estado, sua omissão legislativa, não deve inviabilizar o acesso a este benefício, pois trata-se de um direito constitucionalmente assegurado. O direito à aposentadoria especial está assegurado no artigo 57 da Lei 8.213/91 e garantido aos servidores públicos pelo artigo 40, 12, da CF, e no caso de São Paulo, pelo artigo 126, 4 graus, da Constituição do Estado. Trata-se de um direito subjetivo, previsto em norma de eficácia limitada, dependente de edição de uma lei complementar que até agora não veio, e o reconhecimento deste direito pode ser feito através de mandado de injunção. Este é o entendimento mantido pelos tribunais, conforme pode-se notar nos mandados de injunção, com efeito erga omnes, transcritos a seguir. Mi número 721 julgado pelo CSTF. Mandado de injunção natureza. Conforme disposto no inciso LXX do artigo 5º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quanto necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. A ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. Mandado de injunção, decisão balizas. Tratando-se de processo subjetivo,
a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada. Aposentadoria trabalho em condições especiais prejuízo à saúde do servidor inexistência de lei complementar artigo 40, 4 graus da Constituição Federal inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral artigo 57, 1 graus, da Lei nº 8.213/91, Rio. Min. Marco Aurélio, J. 30 de agosto de 2007. Mi número 168.151.0/5-00, pelo ETJSP. Mandado de injunção natureza jurídica de ação mandamental, e não de mera declaração de mora legislativa necessidade de se dar efetividade ao texto constitucional judiciário que, ao conceder a injunção, apenas remove o obstáculo decorrente da omissão, definindo a norma adequada ao caso concreto, não se imiscuindo na tarefa do legislador existência de um poder-dever do judiciário de formular, em caráter supletivo, a norma faltante aplicação, por analogia, para o fim de contagem de tempo. Para a aposentadoria especial, do quanto previsto no artigo 57 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os benefícios do regime geral de previdência social precedente, em caso análogo, do Colendo Supremo Tribunal Federal, mil 721/DF, que modificou, sobremaneira, o modo de o excelso pretório enxergar o alcance do mandado de injunção, superando a timidez inicial, como referido pelo próprio relator, eminente ministro Marco Aurélio possibilidade de concessão de efeitos erga omnes. Consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no MI 708/DF, até e porque a decisão proferida em sede de mandado de injunção não se difere daquela prolatada no exercício do controle abstrato de omissões legislativas necessidade de superação do postulado kelseniano segundo o qual as Cortes Constitucionais devem atuar como legislador negativo ativismo judicial que se justifica, no caso, injunção concedida. Mandado de injunção número 168.1510/5-00, relator designado des. Matias Coutro, J. 1º de abril de 2009. Tendo em vista a ausência de lei complementar especificando a matéria e a previsão constitucional, incluindo o vrit regulador, não há justificativa para não se aplicar as normas do regime geral subsidiariamente aos regimes próprios. No caso do regime próprio da União pode-se alegar que não há mora legislativa, uma vez que existem projetos de lei sobre aposentadoria especial dos servidores no Senado, 205/2005, e no Congresso, 554 e 555, ambos de 2010, mas, enquanto não houver uma lei complementar que regulamente devidamente o assunto incorre o Legislativo em mora, a clara omissão do Estado, permitindo a aplicação, por analogia de norma equivalente pelo Judiciário. As peculiaridades do regime próprio não impedem a aplicação das normas do regime geral, pelo contrário, previsões da Lei 8.213/91, devem ser aplicadas subsidiariamente ao regulamento próprio, até mesmo para afastar eventual argumento de ofensa ao princípio da legalidade, para preencher as lacunas existentes. Dessa forma, não teria qualquer servidor acesso ao benefício da aposentadoria especial, mesmo que trabalhando em condições prejudiciais à saúde, ou insalubres.
Somente teriam acesso ao benefício aqueles servidores que provarem a exposição a agentes nocivos por mais de 25 anos de forma habitual e permanente, demonstrado por laudo técnico das condições de ambiente de trabalho expedido por profissional capacitado, conforme arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91. E como ficaria o dentista servidor que trabalhou exposto a agentes nocivos, porém, por um período inferior a 25 anos? Este servidor poderia converter seu tempo especial em comum? Entendo que sim. Fundamentado no 12 do artigo 40 da CF, que determina que o regime próprio dos servidores observará o regime geral de previdência social. Além disso, diante de diversos mandados de injunção, a Administração Pública Federal editou diversos normativos para regulamentar esta conversão. Orientação Normativa POB/SRH número 10, de 5 de novembro de 2010. Primeiro farão jus à aposentadoria especial de que trata o caput deste artigo os servidores públicos federais alcançados por decisões em mandados de injunção, individualmente, ou substituídos em ações coletivas, enquanto houver omissão legislativa. Segundo as decisões a que se referem o parágrafo anterior exaradas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos de mandados de injunção, tratam da concessão de aposentadoria especial e da conversão de tempo de serviço aos servidores públicos federais com base na legislação previdenciária. Art. 9. O tempo de serviço exercido em condições especiais será convertido em tempo comum, utilizando-se os fatores de conversão de 1,2 para a mulher e de 1,4 para o homem. Instrução Normativa INSS/PRIS número 53, de 22 de março de 2011. Art. 22. O tempo de serviço exercido em condições especiais será convertido em tempo comum, utilizando-se os fatores de conversão de 1,2 para a mulher e de 1,4 para o homem. Resolução CJF número 239, de 5 de abril de 2013. Art. 10. O tempo de serviço público prestado em condições especiais poderá ser convertido em tempo de serviço comum, utilizando-se os fatores de conversão de 1,2 para a mulher e de 1,4 para o homem. Não há justificativa que impeça a conversão do tempo especial para comum aos servidores, já que a contagem diferenciada é aposentadoria especial. Trata-se da mesma coisa, muda-se apenas sua aplicação em decorrência do prazo mínimo não atingido, apenas mero fator de conversão. Não se confunde com contagem de tempo ficto, previsto no 10 do artigo 40 da CF, neste caso, trata-se de tempo de serviço não trabalhado, como férias não gozadas, licenças, etc. Também não deve prosperar o argumento de ofensa ao princípio da separação e independência de poderes. Não há encampação de função legislativa pelo Judiciário, mas do uso da tutela do Judiciário frente a um direito constitucionalmente garantido sem a devida regulamentação por lei infraconstitucional, sendo o mandado de injunção o rito adequado, conforme artigo 5º, inciso LXXI, da CF. O mandado de injunção é a ferramenta constitucional que permite aos dentistas servidores acessarem um benefício que lhes é constitucionalmente garantido. Integralidade e paridade. Verificamos que existe a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei 8.213/91 para a aposentadoria especial do dentista servidor público fundamentado no artigo 40 da CF, conforme súmula vinculante número 33,
desde que devidamente provada a exposição a agentes nocivos à saúde. Mas este dentista teria direito à paridade e integralidade, já que o artigo 40, inciso 3º, a linha exige idade de 60 anos e 35 de contribuição. Se ingressou no serviço público antes da SC 41/03, sim. Porém, STF entende que a concessão de aposentadoria especial em decorrência da exposição a agentes nocivos é incompatível com a exigência de idade mínima criadas pela SC 41/03 e SC 47/05. MI número 758 STF. O móvel da aposentadoria especial é o desgaste ocorrido na saúde do trabalhador em virtude de serviços prestados em ambiente insalubre. Pois bem, exigir-se a idade é desprezar-se tal razão de ser, olvidando-se, até mesmo, que a Constituição Federal, ao cogitar de lei visando a disciplina da matéria, até hoje inexistente, versa a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria nos casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Em resumo, seria um despropósito brutal ter-se a diminuição substancial do tempo de serviço e manter-se a idade mínima para a aposentadoria em 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. STF, MI número 758 e ed/F, Tribunal Pleno, J. 8 de abril de 2010, MIN. Rel. Marco Aurélio. Ou seja, o requisito idade mínima não é compatível com o pedido de aposentadoria especial. Não é necessário a acumulação do período de exposição com a idade mínima. É desumano exigir uma idade mínima alta concomitantemente com um período de exposição a agentes nocivos à saúde, violando nitidamente seu direito de acesso a uma aposentadoria especial. Como não há lei complementar que normatize o artigo 40 da CF, fundamentado na súmula vinculante 33, comprovada a exposição a agentes nocivos, pelo período mínimo, exige-se a aplicação do artigo 57 da Lei 8213/91, afastando os requisitos da SC 41/03 e SC 47/05. Ou seja, comprovando o ingresso no serviço público antes da SC 41/03 e comprovando a exposição a agentes nocivos durante sua vida laborativa, afasta-se qualquer redutor e faz jus à integralidade do valor e à paridade com os proventos dos servidores da ativa, independente de requisito etário. Provas. Até o momento, em todas as questões apresentadas sempre surgiu a necessidade de prova de exposição a agentes nocivos. Se discutimos o direito à aposentadoria especial, por uma questão processual, de fato ou de direito provada a exposição, surge o direito, o que demonstra a sobreeminência das provas de exposição nos pedidos de aposentadoria especial, seja pela concessão ou pela conversão. As provas devem começar a serem produzidas no âmbito administrativo, a autarquia não pode cercear este direito do segurado. Inclusive, a falta de provas no início da instrução pode acarretar prejuízos irreparáveis. Por exemplo, a ausência de PPP e UTCAT pode ser fundamento para o juiz indeferir o pedido de perícia técnica. Fundamentados nas garantias constitucionais e no artigo 369 do CPC, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos e deve exigir a produção de toda e qualquer prova legítima, mesmo que não prevista no Código de Processo, mesmo que o juiz considere sem importância ou protelatória,
pois em outro momento esta mesma prova pode ter grande significância, como por exemplo considerada indispensável pelo tribunal. Diante da insuficiência probatória e considerando ser atribuição do segurado o ônus da prova, conforme previsto pela Lei 9.032/95, se não presente desde a instrução os elementos constitutivos do seu direito, pode ser declarada a improcedência da ação, ou pode precluir o direito de apresentação das provas, ou mesmo ter prejudicado um pré-questionamento. Em várias decisões foi possível verificar que mesmo diante da demonstração do recebimento de adicional de insalubridade, não foi reconhecido o período especial pela ausência de outros elementos capazes de comprovar a habitualidade e permanência de exposição a agentes nocivos. Nem toda atividade insalubre ou perigosa dá direito à aposentadoria especial. O simples recebimento de adicional de insalubridade, por si só, não é suficiente para o cômputo do período especial. Refere-se apenas ao risco de exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente para concessão de aposentadoria especial, ou conversão em tempo comum. Diante de eventual falha nas provas documentais obtidas, se faz necessário a realização de prova pericial em campo. São exemplos de provas que podem, e devem ser utilizadas em um pedido de aposentadoria especial. A própria carteira de trabalho do dentista empregado com o registro da atividade, atentando-se para todas as anotações e alterações e eventual adicional de insalubridade ou periculosidade. Até 31 de dezembro de 2003 os antigos formulários de SS 8030, DIRVEN 8030 e SB/40. Após 1º de janeiro de 2004, o PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário, o TCA Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. O dentista autônomo, contribuinte individual, deve contratar uma empresa de medicina e segurança do trabalho capaz de comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde e à integridade física, emitindo um PPP UTCAT. Outros documentos técnicos emitidos por peritos de medicina e segurança do trabalho como PPRA e PCSO. Informações do CNIS onde conste a atividade de dentista, ou outra atividade naturalmente exposta a agentes nocivos. Diploma universitário de graduação e outros certificados e títulos de especialização. Declaração de associação de classe, sindicatos, institutos, como carteira do CRO com número e data da inscrição. Prova de prestação de serviço para cooperativas odontológicas como notas fiscais emitidas com o descritivo das atividades exercidas, históricos de valores pagos com o descritivo dos serviços realizados habitualmente. Portaria de nomeação e demissão, de transferência para ambientes comumente insalubres como postos de saúde. Ficha de informações de segurança para produtos químicos, FISP, e fichas técnicas de aparelhos que emitam radiações. Búbulas de medicações utilizadas no tratamento de doenças causadas por vírus e bactérias, ou no tratamento de outros agentes. Testemunhas de exposição a agentes nocivos no ambiente de trabalho do segurado. Perícia judicial, inclusive no ambiente de trabalho, fundamental para desconstruir um laudo infiel ao ambiente de trabalho, e que seja capaz de atestar a exposição habitual a agentes nocivos como agentes ergonômicos, biológicos, vírus e bactérias, químicos, mercúrio, radiações ionizantes, ruídos, etc. A prova emprestada, proveniente de outros processos previdenciários,
ou mesmo trabalhista, de acordo com o art. 372 do CPC. Atentar para que a prova emprestada não traga simples menção de que outro segurado obteve o benefício. Neste caso é fundamental demonstrar a relação com a prova emprestada, mesmas funções, mesmo ambiente, mesma habitualidade, mesma exposição aos agentes nocivos. A produção de provas pericial e o confronto com o PPP. Para comprovar o serviço sob o regime especial, o servidor deve comprovar a atividade habitualmente exercida sob exposição a agentes nocivos à saúde. Porém, não pode a omissão da administração pública em elaborar laudo técnico das condições do ambiente de trabalho impedir o andamento do pedido do servidor, exigindo, neste caso, produção de prova técnica em juízo. Conforme disposto no art. 266 da INSS/PRIS 77/15, a empresa ou equiparada à empresa deverá preencher o formulário PPP, conforme anexo 15, de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais cooperados, que trabalhem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, ainda que não presentes os requisitos para fins de caracterização de atividades exercidas em condições especiais. Seja pela eficácia dos equipamentos de proteção, coletivos ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência. Diante deste dever de elaboração e emissão legalmente previsto e da equiparação a um empregador, surge contra a administração pública a pretensão de uma obrigação de fazer. A ausência de prova pericial põe em risco a valoração da decisão judicial, afinal, a matéria discutida em um pedido de aposentadoria especial não é exclusivamente de direito, abrange situações de fato que necessitam de comprovação técnica, de produção pericial para atestar o requerido pela parte. Do contrário, uma grave ofensa ao contraditório e à ampla defesa e, comprovado o cerceamento da prova pericial, a sentença pode ser anulada no tribunal. A despeito de a instrução probatória destinar-se a formar o convencimento do juiz, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência de sua produção, conforme disposto no art. 370 do CPC, não lhe é permitido desconsiderar a fase instrutória e ao mesmo tempo julgar a demanda improcedente sem a devida motivação e fundamentação. Havendo incoerências no PPP e no TCAT, se elaborados em desconformidade ao exigido, não são suficientes para consubstanciar a decisão judicial, pois a decisão judicial seria frágil quanto ao suporte técnico que seria seu pressuposto para o reconhecimento do período especial. Neste caso, a realização de perícia judicial, visando a complementar, do ponto de vista técnico, as informações contidas nos laudos que respaldaram a decisão do juízo, é fundamental para comprovar que a atividade laboral expôs, e eventualmente ainda expõe, de forma habitual, a riscos para a saúde ou integridade física do segurado, devendo o perito eleito pelo juízo elaborar laudo que atenda às exigências dos laudos, PPP e UTCAT. Face esta necessidade de provar a exposição a agentes nocivos, o segurado deve iniciar o pedido de aposentadoria especial muito bem embasado, tendo em vista que é seu ônus da prova de acordo com a Lei 9.032/95, porém, haverá grandes dificuldades como laudos preenchidos de maneira incorreta, empresa que nunca providenciou estes laudos técnicos, empresa que fechou, laudos infiéis à realidade do ambiente em que o segurado trabalhava,
por conta de um desvio de função ou para evitar o pagamento da exação sobre as contribuições previdenciárias criada pela Lei 9.732/98. Mas o fato é que, apesar das dificuldades, e mesmo diante da recusa administrativa, se o pedido for bem fundamentado desde o início, existe uma grande probabilidade de reversão na esfera judicial, e a satisfação da pretensão do segurado. Algumas questões processuais. Segue breve considerações acerca de questões processuais. O termo inicial da aposentadoria especial será a data do requerimento na via administrativa. O laudo pericial não é o marco inicial para se reconhecer a atividade como insalubre e, consequentemente, para se conceder o benefício, mas, sim, a data da admissão do servidor no exercício de tais atividades, pois o laudo não cria insalubridade, apenas reconhece uma situação preexistente. Para o efetivo pagamento do benefício, deve ser considerada a data do requerimento na esfera administrativa. Nada impede a concessão da aposentadoria, ainda que preenchidos os requisitos no decorrer da demanda, conforme expressa a autorização do artigo 493 do CPC. Continuar trabalhando como dentista após a AE. Como se não bastasse a dificuldade em se obter a aposentadoria especial, após obtida, se continuar exercendo as mesmas atividades, continuar exposto aos mesmos agentes nocivos, o dentista ainda corre o risco de ter sua aposentadoria cassada. Isso ocorre não apenas com dentistas, mas com diversos profissionais que não conseguem manter o mesmo padrão de vida apenas com a aposentadoria, não se prepararam para complementar esta renda, e, portanto, continuam trabalhando mais alguns anos. O problema do dentista é que o INSS, ou outras entidades de regime próprio, faz uma analogia à aposentadoria por invalidez e suspende a aposentadoria especial daquele que continua exposto aos mesmos agentes nocivos, 8 graus do art. 57 da Lei 8213/91. Não há razão para isso, o dentista deve continuar recebendo sua aposentadoria especial se trabalhou mais de 25 anos exposto a agentes nocivos, independentemente de afastamento das atividades nocivas à saúde, tem o direito e a liberdade de continuar exercendo sua atividade profissional mesmo após a concessão de aposentadoria especial. Também não há justificativa para condicionar o recebimento do benefício somente após o afastamento das atividades. O 8 graus do art. 57 da Lei 8213/91 afronta o princípio constitucional da liberdade de profissão, ofício, e do exercício de qualquer trabalho, art. 5º, inciso 13, da CF. Não existe qualquer previsão constitucional que justifique este cancelamento automático do benefício. A Constituição só proíbe o trabalho insalubre e perigoso aos menores de 18 anos, art. 7º, incisos XI, da CF, e não há aposentados com mais de 65 anos. Além disso, o art. 201, em seu 1 graus, da CF veda a adoção de requisitos diferenciados e não determina qualquer condição ou critério para a concessão da aposentadoria especial. Trata-se de uma inconstitucionalidade injustificativa que afronta diretamente o direito à liberdade e do livre exercício de qualquer trabalho, e a disposição constitucional de vedação de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria especial. Conclusão.
percebe-se as dificuldades na obtenção, ou mesmo na manutenção, da aposentadoria especial ao profissional dentista, tornando quase que necessária a atuação de um advogado ou a judicialização do pedido diante de tantos entraves. Baseei este artigo no entendimento do TJSP por ser a minha realidade de atuação, mas estas dificuldades se estendem a todos os fóruns competentes, e as decisões dos outros tribunais seguem as mesmas linhas, tanto que citei apenas súmulas e decisões dos tribunais superiores, para não ficar restrito a uma região, pois é um tema que se aplica em todo o país. Tento demonstrar a importância da fundamentação legal dos pedidos, principalmente lastreada pela Constituição Federal e princípios de direito, tendo em vista as inconstitucionalidades encontradas, e a sobreeminência das provas de exposição a agentes nocivos. É preciso preparar-se muito bem desde o início, pois a jornada será longa.